Uma família russa média de repente adquire superpoderes depois que um meteoro cai em sua casa, após o que eles planejam roubar um banco. É uma noite escura na costa da Rússia, e Oleg está ajudando um grupo de contrabandistas a roubar uma tonelada de caviar em um pequeno barco. O marinheiro que ele contratou protesta contra a ideia, lembrando que seu barco só pode carregar 600 quilos e não muda de ideia, mesmo quando Oleg oferece mais dinheiro. Isso não é o suficiente para Oleg desistir. Então ele finge ligar para sua esposa, mas na verdade fala com o contrabandista e diz a ele para afirmar que a carga tem 600 quilos, assim o marinheiro a aceitará. A manobra funciona e Oleg consegue carregar a tonelada de caviar no barco, mas eles não conseguem ir muito longe. O barco e a carga afundam lentamente e os homens não têm escolha a não ser nadar até a costa. Quando o marinheiro exige ser pago pelos danos ao seu barco, Oleg dá a ele seu carro novo e moderno, ficando assim com o veículo velho e caindo em uma dívida de 1 milhão com os contrabandistas. No dia seguinte, Oleg vai ver sua namorada, Sveta, no banco onde ela trabalha, para pedir um empréstimo, mas ela não pode concedê-lo porque ele ainda não terminou de pagar o que já havia pego. Querendo ajudar, Sveta oferece uma solução alternativa. Eles poderiam pedir ajuda à família dela, já que possuem uma casa. Oleg não é fã dessa ideia, pois não suporta a família de Sveta e preferiria nunca mais vê-los, mas ele está sem opções. Eles dirigem até a casa onde toda a família mora junta. Há o pai de Sveta, Boris, que gosta de cantar músicas estranhas e não sai de casa há 5 anos porque é um homem procurado. O avô materno dela, Pavel, que gostaria de já ter morrido. Sua irmã Rita, que trabalha como contadora no teatro, mas sonha em ser uma artista. Seu irmão Tolik, que quer entrar no exército, mas não pode por causa da asma, e gosta de treinar cachorros. E sua irmã Sasha, uma jovem que fica sonhando em se tornar uma mulher adulta e tem uma queda pelo namorado de Sveta. Oleg tenta falar com Boris sobre seu problema de dinheiro, mas precisa esperar até que ele termine de cantar. Quando Boris finalmente o escuta, ele surta, achando que vender a casa é como vender a família para a escravidão. Oleg tenta explicar que ninguém perderá nada. Ele só precisa de uma carta de avalista, mas é inútil. A resposta de Boris continua sendo não. De repente, a discussão deles é interrompida quando um meteorito atravessa o telhado e cai no meio da casa, atingindo Pavel. A princípio, a família corre para fora, pensando que podem estar sendo atacados, mas assim que veem uma chuva de meteoritos no céu, entendem o que está acontecendo e voltam para dentro para verificar o avô. Depois de levá-lo para a cama, Oleg e os irmãos começam a cavar para retirar o meteorito e vendê-lo, mas um por um, os irmãos vão dormir e deixam Oleg cavando sozinho. Ele não termina até a manhã seguinte, e quando sai do buraco, encontra Pavel chamando-o da cama para lhe dizer que está prestes a morrer. Oleg quer chamar uma ambulância, mas Pavel proíbe. Ele viveu o suficiente e quer deixar este mundo em paz. Antes de partir, ele dá a Oleg uma última mensagem para transmitir à família. Todos podem ir para o inferno. Depois de checar o pulso de Pavel para ter certeza de que é real, Oleg corre para contar a notícia para Sveta, mas ela está profundamente adormecida e não dá atenção. Oleg acaba adormecendo ao lado dela, e quando Tolik chega mais tarde para mostrar algo, Sveta já não está mais lá. Oleg segue Tolik até a sala e descobre que o meteorito se transformou em um líquido estranho. Sasha ganhou super força e Rita pode voar. Sveta aparece um momento depois, com metade do corpo invisível, e Pavel de repente também se junta a eles, vivo e bem. Mas quando Rita não consegue controlar sua nova habilidade e sai voando pelo buraco no telhado, ela rapidamente cai no chão, e Pavel morre de novo enquanto Sveta se torna totalmente visível. Depois de ajudarem Rita a voltar para dentro e amarrá-la para que não flutue novamente, fazendo Pavel acordar, eles chegam à conclusão de que o meteorito deu poderes especiais a todos eles. Sveta acha que deveriam chamar as autoridades, e assim que ela sai da sala, Pavel morre de novo e Rita para de flutuar. Parece que essas habilidades especiais só funcionam se eles estiverem todos juntos. Eles vão ver um médico para perguntar sobre isso, mas o médico diz que eles estão saudáveis e não há nada de errado com seus corpos. Esse efeito de interrupção que eles experimentam quando se separam deve ser simplesmente parte de como seus poderes funcionam. Mais tarde, durante o jantar, eles discutem o que deveriam fazer com esses poderes. Rita quer se apresentar, mas Pavel acha que as pessoas vão querer experimentá-lo se souberem. Enquanto Tolik alimenta seus cães e descobre que pode entendê-los agora, Oleg diz a Boris que a família deveria aparecer na TV e ser paga por isso, mas Boris se recusa a deixar que sua família seja usada dessa forma. Quando vão para a cama, Oleg pergunta a Sveta sobre o dinheiro que eles guardam
aguardam no banco, enquanto ela se pergunta se terá filhos invisíveis. Na manhã seguinte, Pavel tenta se enforcar, mas é inútil. Enquanto ele estiver perto de sua família, continuará vivo. Boris descobre que seu poder é a teletransporte quando vai ao banheiro e se esforça demais, decidindo que a família precisa de umas férias para lidar com isso. O grupo vai até um lago para pescar e, enquanto Boris aprende a controlar seu poder, Oleg conta a todos sobre o plano que ele elaborou. Eles deveriam trabalhar juntos para roubar um banco. Com Sveta ficando invisível, ela só precisa entrar e sair com um saco de dinheiro enquanto todos esperam no carro próximo para que ela não perca a habilidade. Rita, Tolik e Sasha estão dentro, mas Boris continua rejeitando a ideia, até dizendo que não se importa se Oleg sair e eles não puderem mais usar seus poderes. Bravo, Oleg entra no carro e Sveta o segue após dizer à família para colocar o corpo de Pavel no porão até que eles voltem. Na estrada, Oleg tenta convencer Sveta de que seu plano é uma boa ideia, mas de repente eles são forçados a encostar por outro carro. São os contrabandistas que querem seu dinheiro. Oleg diz a eles que pode pagar em um mês, mas eles não aceitam isso. Ele terá que pagar em uma semana ou venderão seus órgãos no mercado negro chinês. Depois que os contrabandistas vão embora, Sveta finalmente entende que a dívida de Oleg não é apenas sobre o dinheiro, mas também põe sua vida em perigo, então ela aceita ajudá-lo. No dia seguinte, o casal leva Boris para ver uma casa nova e maravilhosa que eles poderiam comprar se seguirem o plano. Boris não acha que precisa de uma casa nova, mas Sveta finalmente se impõe e diz que a família está cansada da velha casa caindo aos pedaços e que eles se mudarão para qualquer lugar com um banheiro que funcione. Boris ainda se recusa, mas quando Sveta começa a chorar e aponta que está pedindo a ajuda dele pela primeira vez na vida, mas ele não a escuta, Boris finalmente cede e aceita roubar o banco. Depois de discutir os detalhes de como vão realizar o assalto, a família comemora a nova vida que terão e Sasha continua interrompendo Oleg e Sveta quando tentam ter um momento privado juntos. Na manhã seguinte, ela até passa maquiagem para impressioná-lo. Oleg fica surpreso quando, de repente, todos os membros da família começam a impor condições se ele quiser que eles colaborem. Pavel quer ser cremado depois que o roubo acabar, Rita quer voar na frente de uma plateia e Sasha quer um encontro com ele. Oleg acha que estão pedindo demais e se recusa a colaborar, mas Boris o repreende e diz que se ele quer fazer parte da família, então ele vai ajudar ou o acordo está cancelado. Sem escolha, Oleg cumpre os desejos de todos. Depois de visitar o teatro onde Rita trabalha e agendar seu show, Oleg finalmente descobre qual é o seu poder enquanto está na cama com Sveta. Ele consegue derramar água do dedo, o que Sveta aponta ser útil para regar as plantas. Na manhã seguinte, Sasha se junta ao casal quando eles vão verificar o banco que será sua vítima. Não é o banco onde ela trabalha, então eles podem evitar suspeitas. Enquanto discutem os detalhes, Sasha pergunta o que aconteceria se Sveta fosse pega e enviada para a cadeia, se perguntando quem cuidaria de Oleg. Amuada, Sveta entra na brincadeira e diz que ela pode fazer isso. Quando voltam para casa, descobrem que Tolik raspou a cabeça porque finalmente foi aceito no exército, o que significa que ele não estará disponível para roubar o banco. Boris fica triste por estar perdendo seu filho, mas Oleg não consegue parar de pensar no plano. Então ele mexe os pauzinhos entre seus contatos e consegue que o exército fale com Tolik e diga que foi tudo um engano. Tolik, obviamente, fica furioso e chateado com essa reviravolta, mas Boris não esconde como está satisfeito com o exército, que, segundo ele, finalmente enxergou a luz. Oleg consola Tolik, dizendo que depois de roubarem o banco, ele pode falar com algumas pessoas que conhece e resolver isso, ganhando a confiança de Tolik enquanto o abraça. Depois, eles vão a uma funerária para fazer os arranjos para a cremação de Pavel. O funcionário dá a eles um pedaço de papel para Pavel colar no peito. Assim, quando a polícia encontrá-lo morto, saberão para onde levá-lo. Em seguida, Oleg leva Sasha para almoçar em um restaurante chique. Enquanto a família os observa de longe, Sveta, invisível, senta-se ao lado deles para vigiar sua irmã. Sasha quer que Oleg a leve com ele depois do roubo, porque ela não aguenta mais sua família. Mas antes que Oleg possa recusar, eles são interrompidos pelos contrabandistas, que também estão comendo no local. Eles se aproximam para interrogar Oleg, e quando Sasha percebe que são bandidos, ela se levanta e não hesita em espancá-los. Toda a família começa a correr para evitar confusão, fazendo com que Sasha perca sua superforça e finalmente deixe os contrabandistas para trás também. Mais tarde, a família
família passa a noite ouvindo o cachorro de Tolik cantar o hino nacional. No dia seguinte, finalmente é hora de executar o plano. Oleg estaciona o carro do outro lado da rua, sob o sol, porque o beco sombreado que Boris aponta tem uma placa de proibido estacionar. Como ela só pode fazer seu corpo invisível e não suas roupas, Sveta as tira antes de entrar no banco, invisível e nua, junto com Oleg. Ela segue os funcionários para aprender todas as senhas e códigos do cofre, enquanto Oleg tira uma foto do mapa do chão, caso precisem fugir. Enquanto isso, Boris está cansado do sol e decide mover o carro para o pequeno beco para pegar um ar mais fresco. Isso acaba sendo um problema. Aquela área é apenas para o carro forte do banco, e quando um deles chega, pedem à família para sair. Boris se recusa porque isso faria Sveta ficar visível. Então, vendo que não tem outra opção, os guardas usam seu próprio caminhão para empurrar o carro para longe. Quando Sveta aparece na frente de um funcionário e de um cliente que não conseguem acreditar no que estão vendo, a família chama Oleg, que corre para fora e os ajuda a arrastar o corpo de Pavel até a frente do banco para que todos fiquem mais perto de Sveta novamente. Ela instantaneamente recupera seus poderes e desaparece. Então os dois homens que a viram acham que estavam alucinando. A família se prepara para partir, mas é parada pela polícia, que só quer verificar como estão. No entanto, Boris acha que é um homem procurado e se teletransporta para dentro do caminhão da polícia sem querer, sendo preso por isso. Horas depois, Oleg o tira da prisão, perdendo outro carro como pagamento. E quando chegam em casa, ele conta à família que Boris não é procurado e que tudo havia sido imaginação dele. Furioso, ele grita com todos por se comportarem mal e os faz prometer que não haverá mais discussões ou uso indevido de seus poderes. No dia seguinte, porém, ainda tem que levar Rita ao teatro, já que fazia parte do acordo. Quando chega a vez dela de se apresentar, ela vê que há uma grande plateia, incluindo pessoas que ela conhece, e fica com medo de palco. Rita voa para fora do teatro, não querendo mais se apresentar, e quando Oleg vai atrás dela, é encontrado pelos contrabandistas, que o levam ao palco e o jogam de um lado para o outro enquanto o espancam, fazendo dele o novo show do dia. Quando finalmente terminam e o deixam ir, Oleg fica tão bravo e machucado que insulta toda a família pelos fracassos que continuam encontrando, chamando-os de preguiçosos, egoístas, capazes de usar a melhor tecnologia do mundo apenas para coçar seus traseiros. Oleg tenta deixá-los, não querendo mais nada com eles, mas Boris tem uma ideia e decide sequestrá-lo. Quando a noite cai, a família volta ao banco, pronta para executar o assalto. Enquanto Pavel distrai alguns homens bêbados que estão por perto bebendo combustível e incendiando seu hálito, o resto da família cobre seus rostos e se prepara para agir. Sasha empurra um caminhão para a frente da rua em que estão para esconder o que estão fazendo, e então ela puxa uma corrente que Rita colocou na janela, abrindo um buraco na parede. Boris se teletransporta para dentro e Sasha joga Sveta no buraco antes que Rita a pegue e a leve voando com os outros. Depois, Sveta usa os códigos que aprendeu para desativar o alarme, e Sasha simplesmente pega o cofre e o joga na rua. À medida que a família começa a tirar o dinheiro e jogá-lo no carro, a polícia chega, mas Tolik os mantém distraídos enviando os cachorros atrás deles. Assim que conseguem pegar todo o dinheiro que podiam, eles fogem depois de pegar Pavel, que deixa um rastro de fogo enquanto foge. O sol já havia nascido quando se distanciam do banco e param para comemorar. Pavel usa esse momento para lembrar a todos da última parte do acordo e pede para deixá-lo para trás para que ele possa finalmente morrer. Depois que todos se despedem dele, a família vai embora, mas eles ficam chateados quando veem o corpo de Pavel cair morto e voltam para ajudá-lo. Pavel não aceita isso e grita com eles, lembrando-os de que é isso que ele quer. Boris interrompe dizendo que deveriam viver juntos como uma família feliz, mas Oleg lembra a ele que eles não podem ficar porque o plano que executaram não foi tão suave quanto o original, e a polícia os encontrará mais cedo ou mais tarde. Além disso, ele e Sveta já planejaram ir para a Tailândia, Tolik estará indo para Moscou e Sasha e Rita querem ir para o Brasil. As garotas querem que Boris vá com elas, mas ele não tem tempo para responder porque Pavel diz que chamou a polícia para encontrar seu corpo prestes a morrer, então a família vai embora de vez. Ver seu avô morrer realmente perturba Sveta, que se recusa a pegar o dinheiro quando Oleg começa a dividi-lo algumas horas depois, dizendo que eles deveriam devolvê-lo. Oleg recusa, então Sveta o expulsa do carro, dizendo que não quer mais estar com ele. Vendo que a família não mudou afinal, Oleg vai embora e cuida de seus negócios. Ele paga os contrabandistas o que lhes devia, depois esconde o resto do dinheiro colando-o em seu corpo sob as roupas. Quando vai para o aeroporto, pronto para deixar o país, ele vê no noticiário que a família foi presa tentando recuperar o corpo de Pavel da funerária. No início, ele tenta ignorar
ajudar, mas uma vez que embarca no avião, não consegue lidar mais com a culpa e retorna à cidade para ajudá-los. Sua primeira parada é na funerária, onde tenta subornar o funcionário para devolver o corpo. Vendo que há tantas pessoas desesperadas para ter Pavel, o homem pede R$1 milhão e não aceita qualquer valor menor que Oleg tenta negociar. Sem outra escolha, Oleg paga todo o dinheiro que lhe restava e leva Pavel consigo para o tribunal onde a família está sendo julgada. Assim que entram, todos recuperam seus poderes e o caos começa. Boris se teletransporta para fora da gaiola e enquanto ele e Pavel começam a espancar as pessoas, Sasha quebra a gaiola para soltar seus irmãos. Juntos, eles derrubam vários policiais enquanto o resto das pessoas foge. E agora que estão todos reunidos, Boris aceita que esse tipo de plano maluco oficialmente faz de Oleg parte da família. Esperando por eles lá fora, há um grupo de policiais armados que Rita distrai voando sobre eles fingindo ser uma aparição religiosa. Isso lhes dá tempo suficiente para roubar um carro e fugir, mas a polícia logo volta ao normal e começa a persegui-los pela cidade. Boris se teletransporta para dentro de um dos carros da polícia para fazê-los ir embora. Sasha empurra outros com sua super força e quando acidentalmente passam por uma banca de verduras e o espelho retrovisor fica sujo, Oleg o limpa com a água que derrama do dedo. Sasha usa sua força novamente para ajudar o carro a fazer uma curva repentina, fazendo com que todos os veículos da polícia colidam uns com os outros, exceto um. Eles finalmente conseguem se livrar dele quando Rita se levanta e levanta o carro enquanto voa, fazendo o carro flutuar com ela. Algum tempo depois, a família se encontra com os contrabandistas e paga para serem escondidos em um de seus contêineres, para que possam escapar para a Tailândia sem serem detectados. Agora tem 20 dias à frente onde sua única companhia será uns aos outros. Chegamos ao final do recap do filme Super Bobrovs. Minha nota para esse filme é 9 de 10. É um filme muito divertido e engraçado. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Deixe sua nota para esse filme que eu darei coração. Assista esse vídeo aí, você vai gostar.